Ora, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, a mais um vídeo de comentário, de reação, seja lá aquilo que vocês lhe queiram chamar. Para já peço desculpa por se calhar este vídeo provavelmente irá ter os comentários pausados, porque como mais uma vez eu disse que não gostaria de tornar o meu canal uma espécie de Record, aquela parte em que o Record faz as notícias e depois o pessoal vai lá comentar e o pessoal depois anda só a ofender uns aos outros, a ofenderem-me a mim, a ofenderem o canal. Até já disseram que andava aqui a enganar o pessoal. Vá-se lá saber porquê, porque isto é um comentário, é um canal que eu faço os comentários, é a minha opinião. Vocês não têm que concordar com ela, é claro, porque cada um tem a sua, mas vamos lá passar aqui ao discurso do Varandas. Mr. Rui Borges, vou dizer-vos que na época passada não gostei da maneira como o nosso treinador foi tratado. Não gostei. A conquista do campeonato e da Taça de Portugal, que as coisas se alterassem. Não só não se alteraram, como pioraram. Mas de tudo sobre o nosso treinador que mais me incomoda, estou a falar em meu nome pessoal, não falo em nome de órgãos sociais, não falo em nome do clube, falo em meu nome pessoal. O que mais me incomoda é que nunca tinha visto, não há memória, pelo menos eu não tenho, uma alusão, a constante alusão do nosso treinador à sua terra natal. Até parece que Mirandela é de outro planeta. Até parece que as pessoas de Mirandela ou Trás-os-Montes são inferiores. Porquê tanto distrato, tanta referência sempre? Mirandela, o Rui de Mirandela. Eu vou interromper já porque que o Varandas, não sei se ele não vê as conferências dos outros clubes, o que também que é normal, não é? Ele é do Sporting, não tem nada que estar a ver as conferências, mas eu lembro-me, por exemplo, do Bruno Lage, faziam muita alusão a ele ser de Setúbal. Lembro-me muitas vezes falar do Bruno de Setúbal. O Mourinho, por acaso, também é de Setúbal. Neste caso ele tem razão, não se faz muita alusão ao Mourinho por ele ser de Setúbal, mas já se falou algumas vezes. Mas, por exemplo, em relação ao Bruno Lage, falou-se muitas vezes que ele era de Setúbal. Mas nós também temos que contextualizar. Isto é um jantar de sportinguistas, é uma gala, uma espécie de gala para sportinguistas. É assim, o discurso do Varandas é o normal para este tipo de eventos, e visto que ele está a falar para sportinguistas. Para nós, o respeito tem de ser para todos. Para todos. Seja para o Rui de Mirandela, seja para o Zé de Setúbal, seja para o Frederico de Lisboa. É igual, meus caros. Mas, mister, eu vou-lhe dizer na verdade qual é o seu problema. É que sabe qual é o seu problema? É que o mister não faz aquele show de comunicação, aquelas conferências de imprensa. Não é aquele show comunicacional. Porque hoje em dia, treinador tem que perceber um bocadinho de futebol. Mas, meu Deus, o que interessa é a antevisão, é aquele espetáculo, pois o pós, isso é que interessa. Mas fique descansado, mister,
Porque para nós, o que interessa é ter um treinador que lhes faça campeão nacional. É ter um treinador que lhes dê uma dobradinha. É ter um treinador que lhes faça ser competitivo na Champions League, mesmo com um sorteio difícil. Epá, sorteio dificílimo. Se formos comparar o grupo do Sporting, por exemplo, para o grupo do Benfica, eu diria que o do Sporting que é bastante acessível, embora o Benfica tenha perdido os jogos mais fáceis também. Aliás, o Benfica perdeu os jogos todos, mas isso não quer dizer que o grupo do Sporting seja difícil. Difícil é o do Benfica. Agora que o Benfica perdeu contra o Karabakh e agora contra o Bayern, pronto, isso já é problema do Benfica, mas vamos lá, Varandas, eu sei que tu consegues melhor. Fique descansado, mister. Frederico Varandas falou também sobre o alegado manto verde. Utilizou mais uma vez a ironia para dizer que o Sporting não está a ser beneficiado pela arbitragem. Perguntam: gosto de perder? Não. Odeio. Odeio perder. Acho que toda a gente. Odeio perder como odeio tantas outras coisas que existem na vida. Mas a derrota faz parte da vida. A derrota faz parte da vida. E todos nós, uns mais do que outros, vamos perder. Todos nós vamos perder na vida. O que nós controlamos e escolhemos é a maneira como reagimos à derrota. E eu prefiro sempre reagir com dignidade. O Sporting reage à derrota com dignidade. Não vamos pela forma mais fácil, mais cómoda, mas sim pela forma mais digna. E até vos digo porquê. É o primeiro passo para voltarmos a ganhar, é saber perder e perder com dignidade e perceber porque é que perdemos. E aqui, meus senhores, começa uma grande diferença para os nossos rivais. No passado recente, fomos o clube que mais venceu em Portugal, nas modalidades e no futebol. 3 campeonatos em 5 anos. Somos bicampeões e conquistámos a dobradinha. Mas há uma narrativa que os nossos rivais usam e abusam e usam e abusam para criar a percepção que agora o Sporting domina tudo. Dominamos tudo. O tal, como se fala, o manto verde. Mas eu, como homem de ciências que sou, prefiro sempre a realidade a qualquer que seja a percepção. Então vamos lá falar de factos. E sobre o manto verde temos que começar a recordar que dos 3 campeonatos, como se fala, o manto verde. Mas eu, como homem de ciências que sou, prefiro sempre a realidade a qualquer que seja. Aqui peço desculpa por ter repetido esta parte, mas aquilo, como aquela gravação foi na CMTV, estava com aquela música de fundo que eles têm manhosa, então eu fui buscar outro vídeo sem música manhosa. A percepção.
Então vamos lá falar de factos. E sobre o Manto Verde temos que começar a recordar que dos 3 campeonatos conquistados, o primeiro e o segundo campeonato foram conquistados com órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol que estavam há 12 anos. Nesses 12 anos, Benfica e Porto ganhavam muito. Ou seja, controlávamos esses órgãos sociais? Não. Então podemos já tirar o primeiro e o segundo título fora. Vamos agora à conquista do 3º Campeonato Nacional. Pois é. E neste 3º campeonato, a meio do ano, houve eleições para a Federação Portuguesa de Futebol. E ganhou Pedro Proença, com a sua equipa, órgãos sociais eleitos, mas esta candidatura de Pedro Proença teve a particularidade de haver quase uma unanimidade de todos os clubes da Primeira Liga. Mais Sporting, Benfica, Porto, Braga, reunimos com o candidato Pedro Proença e quisemos ouvir qual o seu projeto, qual a sua equipa, o que queria fazer do futebol português. Eu vou repetir. Sporting, Benfica, Porto e Braga. Ouvimos todos a sua equipa. Ouvimos todo qual era o seu projeto. Perguntam. Passado um ano, descobriram-se que afinal era tudo verde. Pergunto. O presidente do Benfica e o presidente do Porto são patetas? Acho que não. Acho que não. Mas, falo em nome do Sporting, que eu posso fazer. O Sporting não indicou um nome para qualquer lista dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol. Um nome. O tema disto tudo. A final da Taça de Portugal. Final essa... Ele aqui está-se a rir porque ele sabe que vai dizer a maior barbaridade do mundo. Eu não vou contestar os 3 títulos do Sporting de maneira alguma. Agora a Taça de Portugal, epá, desculpa lá, Varandas, mas a Taça de Portugal não dá, meu. Só mesmo tu para teres conseguido ter feito esse malabarismo. Mas vamos ouvir. Final essa que ainda recentemente na campanha eleitoral, em debates dos candidatos, falam de uma taça que foi retirada ao Benfica. Foi retirada. E eu mais uma vez vou interromper porque ele aqui está-se a queixar que ainda hoje se fala da taça que retiraram ao Benfica. Claro que são os benfiquistas que falam disso. Eu falo disso, depois ela foi mesmo retirada. Mas ele acha isso muito estranho. Mas não acha estranho aquela taça da Liga que os sportinguistas chamam a taça Lucílio Batista, que ainda hoje fala dela. É verdade, os sportinguistas ainda hoje falam dessa taça. É normal, quando somos prejudicados, falamos. É normal, Varanda. Olha a taça, não há direito. Tirou-se a taça. Então vamos lá falar sobre, de uma forma factual, sobre esse jogo, sobre essa taça. O Sporting teve mais remates, mais posse de bola, mais ocasiões flagrantes, mais cantos, mais passes. O resultado não ficou 1-0, não ficou 2-1, ficou 3-1. Mas a culpa de todos estes dados que eu acabei de dizer, sabem de quem foi? Foi do Mateus Reis, que devia ter ido para a rua ao minuto 96, 97. Foi esse o culpado. Aliás, a culpa do Renato Sanches ter cometido um penalti infantil ao minuto 90 mais 10 foi do Mateus. A culpa do Vítor ter marcado o gol foi do Mateus. A culpa do Arder ter feito o segundo golo
foi do Mateus. A culpa do Trincão ter feito o que fez no terceiro gol foi do Mateus. E acredito que se o jogo tem durado mais 10 minutos, aposto que o Mateus Reis seria ocupado mais 2 ou 3 golos. Aposto. Por amor de Deus. Que diz? Ele agora vai falar de outra coisa, mas mais uma vez em relação à Taça de Portugal, como ele disse muito bem, foi hoje 96, 97, o Benfica estava a ganhar, o Mateus ia para a rua e provavelmente o Renato Sanches nunca iria a precisar de fazer um penalti, porque se calhar essa jogada nunca iria acontecer. Mas pronto, o Varandas é um jantar de sportinguistas, é normal que ele se sinta à vontade para dizer o que quiser. Quando se perdem, quando os grandes perdem, são todos iguais. Somos todos iguais. Porquê? Porque não há coragem para criticar um presidente ou 2 presidentes dos grandes. Então, quando é preciso criticar 1 ou 2, põe-se os 3, tudo junto. Na verdade, são todos iguais na derrota. Fazem todos o mesmo. Na derrota, todos desculpem com os árbitros. Não, meus caros. Não fazemos todos os mesmos. Eu vou repetir. Não, meus caros, não fazemos todos o mesmo. Não. Ou seja, Varandas, agora esta foi daquelas oportunidades que ele... Este era um ponto que ele não valia a pena estar aqui a chamar, porque fazem todos o mesmo. Fazem mesmo todos o mesmo, Varandas. E voltando à realidade e aos factos, só nas últimas 2 épocas, mais estes 6 meses, chamemos, ou vá, 1/3 da época, as duas últimas épocas, este 1/3 da época, só o Benfica fez 20 comunicações. O que é que entendo por comunicações? Comunicados oficiais, posts nas redes oficiais do Benfica, comunicados na newsletter do Benfica e intervenções do seu presidente sobre arbitragem. 20! O nosso outro rival, nesse mesmo período, em 2 anos mais o início desta época, fez 19. 19. Fez menos uma. Outra vez, comunicados oficiais, posts oficiais nas redes sociais do clube, New Dragões Letter, ou Diário Dragões, não sei como é que se chama, e intervenções do seu presidente. 19. O Sporting Clube de Portugal, neste mesmo período, fez duas comunicações. Varandas, não. É assim, este facto já foi desmentido no programa de sábado na Liga de Ouro. Eu por acaso esse programa não pude fazer porque não tive tempo, e hoje fim de semana sai sempre tarde. Eu estou a gravar este vídeo, são agora 5 da manhã, mas este facto não é verdade, não corresponde à realidade. Não sei se o Benfica fez 20, se o Porto fez 19, nem me interessa se isso não vem para aqui ao caso, mas agora que o Sporting fez só 2, não corresponde à realidade. O Porto hoje, por exemplo, já fez um vídeo onde demonstra que não foram 2, e ontem no programa Liga de Ouro, que foi sábado, também já foi desmentido. Portanto, aqui o senhor Varandas, disse uma mentirinha assim grande. Como é que foram essas comunicações? Fui eu que falei as 2 vezes. Uma foi há 2 anos, numa visita do núcleo, após um jogo onde houve uma arbitragem infeliz, onde me perguntaram o que é que eu tinha achado. E eu, em desabafo, disse que os sportinguistas estavam traumatizados com aquele árbitro. Ok. Foi só um desabafo. Se calhar nas contas do Varanda esta nem contava. Portanto, se calhar ele ainda no fim vai dizer que é só uma. Mas vamos ouvir o resto. Declaração número 1.
Qual foi a declaração número 2? E esta, meu Deus! Então não é que o presidente do Sporting deu uma entrevista na Sporting TV em março deste ano, onde atacou a arbitragem, condicionei a arbitragem. Isto é dito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, convencidos que dizer uma mentira 20 vezes passa a ser verdade. Não era verdade. Tanto que não era verdade que cumpri um castigo de 51 dias e hoje foi-me dado razão pelo Tribunal, que não devia ter cumprido esse castigo. Mas o que é que eu disse? O que é que eu disse nessa entrevista? Critiquei uma comunicação tóxica do Futebol Clube do Porto sobre arbitragens que, para mim, levaram a condicionamento de árbitros, nomeadamente de um árbitro. Disse isto. Ok? 2 comunicações do Sporting em 2 anos e estes meses. Não atiramos areia para os olhos das pessoas. Não nos refugiamos cobardemente em posts não assinados. Perdemos com dignidade. Ponto número 3. O canto dos Açores. A seguir ao escândalo que foi a final da Taça de Portugal. Aqui o Varandas é preciso não ter mesmo vergonha para ter falado da Taça de Portugal muitas vezes e nem ter mencionado uma única vez aquilo que o jogador do Sporting fez. Contra o Benfica. Não é que aconteceu outro escândalo nacional. A prova que o manto verde está vivo, está forte e está pujante. Terminou o jogo e passado 20 ou 30 minutos já Benfica e Porto tinham feito um comunicado sobre o escândalo, o erro colossal, o erro anedótico, o erro gravíssimo que tinha acabado de acontecer. Uma coisa é verdade, o Varandas vai tendo jeito para estas coisas, pá. Há aqui certas ocasiões que ele até me faz lembrar o Bruno Carvalho, mas pronto, o Varandas agora teve um discurso pujante. Então, vamos lá, outra vez, de uma forma factual, racional, analisar o erro. Vamos lá. Vamos lá. No final dos descontos, o fiscal de linha assinala erradamente um canto a favor do Sporting. Eu que estava na tribuna, nem me apercebi de erro algum. Tão foi estranha a trajetória da bola. E porquê que a trajetória da bola foi estranha? Por se praticar futebol num relevado impraticável. Uma vergonha de um relevado. É assim, isto é verdade. Aquele relevado lá do Santa Clara, aquilo é 0. E há muitos relevados no campeonato português que são mesmo uma vergonha. Mas a trajetória também foi esquisita, mas deu para ver bem. E na posição em que estava o fiscal de linha dava para ver bem que não era canto, mas pronto, foi canto, foi golo. É o que é. E o que é que aconteceu? A bola, de repente, parecia que tinha uma toupeira ali debaixo do relevado. Au! Cá está mais um cheirinho ao Benfica, está aqui. Ele teve, nesta parte assim das indiretas, ele teve bem. Ele como presidente do Sporting, teve bem. Não conhecia esta faceta do Varandas. E o que é que aconteceu? O fiscal de linha, mal, levou-se pelo engano do estado do relevado e marcou, vejam lá, um canto. Marcou um canto. Parece que o árbitro marcou um penalti. Parece que um árbitro assinalou um golo irregular. Não, meus senhores. O árbitro, vejam lá, enganou-se e marcou um canto. E porquê?
Vejam, analisem a imagem e vejam lá porque é que o fiscal de linha se enganou. Vejam lá. Mas, canto, esse momento tático no futebol letal, que tem uma percentagem de 3% de eficácia de golo, 3% de eficácia de golo, mas atenção, presumo que esta eficácia que eu procurei, esta estatística, fosse com os 11 jogadores em campo. Naquele momento estávamos com 10, provavelmente é mais fácil marcar. Mas, eu vou admitir que o canto se transformou naquele momento como um penalti. Ao minuto, nem sei que minuto era, 93 ou 94, canto é golo. O canto é golo. Pronto, eu vou admitir que sim. Mas então vamos analisar a primeira parte. Então, e não é que na primeira parte o Luís Soares faz um remate que eu julgava que ia ser golo, mas o guarda-redes, e muito bem, faz uma defesa fantástica, que defende a bola pela linha de fundo, e não é que o árbitro, mal, erradamente, marcou pontapé de baliza. É assim, o Varandas aqui neste discurso que ele fez, muitas vezes faz esta comparação de lances que não tem comparação. Esse lance do remate que era para ter sido canto e não foi, realmente era mais confuso que aquele do Kenda, que dá para ver claramente que é ele que pontapé a bola. Agora, o que não deixa de ser erro, não deixa, e que o Varandas aqui não deixa de ter razão, pá, neste ponto de vista tem razão, não é? Esse canto também poderia dar golo. O último ponto número 4. Ui, qual será? O vídeo da vergonha. O vídeo da vergonha, ok. Esta é a parte que ele vai falar sobre o Porto. Dia 17 de janeiro de 2024. Não é? André Vilas-Boas, no lançamento da sua campanha, disse: é tempo de construirmos um futuro ganhador com os princípios da ética e transparência. Eu vou repetir. É tempo de construirmos um futuro ganhador com os princípios de ética e transparência. Por todo o país dizia-se: vem aí uma lufada de ar fresco. Hoje, infelizmente, posso dizer o que todo o país já constatou. Não, meus senhores, não é lufada de ar fresco. É bafio. É bafio e hipocrisia do pior que o futebol português, infelizmente, já conheceu. Bom, este discurso aqui do Varandas também não deixa de ter aqui alguns momentos de hipocrisia. Atenção, que não estamos a falar de um episódio infeliz, a quente, no calor de um jogo. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de uma ação premeditada, planeada e executada. Os pormenores de uma televisão que não se podia desligar, não se podia mudar de canal. Vídeos de um torneio de infantis. Meus senhores, é mau demais. É baixo demais. Mais que uma vez, ouvi o atual presidente do Futebol Clube do Porto criticar tudo e todos. A Liga, a Federação, os rivais, que nada fazem, nada se preocupam em valorizar o futebol português, valorizar o produto da Liga Portugal. Eu pergunto, há algo pior para a imagem do futebol português? Há algo pior para a imagem, para a valorização do futebol português do que estas práticas de terceiro mundo? Pergunto,
Há algo pior? Não, não há. Não, não há. E confesso que fico algo surpreendido. Como é que a comunicação social perdeu o interesse por isto? Já lá vão o quê? 10 dias? Já não interessa? Foi uma coisa normal. Foi um desvario. Uma coisa premeditada, planeada e executada. Mas isto não fica por aqui. Mas é que isto não fica por aqui. Porque a seguir a isto, não é que o Futebol Clube do Porto, a seguir a que a notícia é conhecida publicamente, o Futebol Clube do Porto emite um comunicado com 7 pontos. 7. Atacam a Federação. Atacam o árbitro. Atacam os rivais com erros em outros jogos de outros árbitros. Atenção que isto aconteceu mesmo. Isto é do mundo real, isto não é da percepção, isto é do mundo real. E não é que não há em 7 pontos um ponto onde que haja arrependimento, um ponto onde haja um pedido de desculpa, um ponto onde diga isto não volta nunca mais a acontecer. Não, não há nada disto. Isto não vos choca? Eu pergunto às pessoas que estão em casa, aos jornalistas que estão a ouvir o meu discurso, isto não vos choca? É que não houve nada, mas é de nada de nada. E sabem mais o que é que não houve? Nada de valores, nada de ética, nada de dignidade. Mas sabem o que é que lhes correu mal? É que no tempo em que eles foram buscar este manual, os árbitros não escreviam. Os árbitros nesse tempo tinham medo. E este é que foi o problema fatal deste plano. É que esqueceram-se de um pormenor. É que hoje há árbitros com coragem. Há árbitros que não se deixam intimidar. E há árbitros que escrevem. Que escrevem. E quero daqui apelar a todos os árbitros que escrevam tudo. Tudo. Ameaças de dirigentes. Ofensas de presidentes. Vídeos a passar no seu balneário. Escrevam tudo. Sejam do Porto, do Benfica ou do Sporting. Porque se for do Sporting eu sou o primeiro a criticar. Mas a seguir a estes 2 momentos tristes, tivemos direito a um momento caricato. Profundamente caricato. Então não é que eu estava a ver o jogo Famalicão-Porto e essa jornada ficou marcada por um protesto da arbitragem. E como é que foi feito o protesto dos árbitros? Informaram as equipas que iam entrar sozinhos dentro do relvado. E assim aconteceu em todos os campos, exceto num. Famalicão-Porto. O que é que aconteceu? Então não é que a equipa do Futebol Clube do Porto foi solidária com os árbitros e entraram ao lado dos árbitros contra a pressão dos arbitragem? É preciso não ter vergonha. É preciso não só não ter vergonha, como é preciso ter o atrevimento de tratar as pessoas como atrasados mentais. E há uma coisa que eu tenho que reconhecer. Há uma coisa que eu tenho que reconhecer. Quem escreveu aquele manual? O anterior presidente do Futebol Clube do Porto. Que temos entre mim e ele um mundo que nos separa. Mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer no anterior presidente do Futebol Clube do Porto. É que era uma pessoa superiormente inteligente. E jamais faria esta segunda parte. É simplesmente patética. Bom, esta foi para Vilas Boas, ou dizer que Pinto da Costa era
intelectualmente superior, acho que foi isso. Está a dar mesmo uma indireta de chamar burro o Vilas Boas. Quer 15 milhões de euros. Prontos, agora esta parte vai ser aqui já da Liga de Ouro, onde se fala na possibilidade de Rafa voltar ao Benfica. Eu duvido que isto tenha alguma verdade, mas pronto, eles conseguiram arranjar aqui acho que 6 ou 7 minutos de conversa. Vamos lá ouvir o que é que os comentadores da Liga de Ouro têm a dizer sobre este possível regresso de Rafa Silva ao Benfica. Para libertar Rafa, que pode voltar ao Benfica no próximo mercado de janeiro. São os dados mais recentes, divulgados pela imprensa turca, que escreve que as últimas reuniões entre o Besiktas e o jogador português tiveram desenvolvimentos. O presidente do clube turco terá dito a Rafa que não está a planear terminar a carreira, mas sim a tentar ir para outro clube. Por isso mesmo, o presidente do Besiktas informou o jogador que pode sair à vontade, desde que apareça uma proposta de 15 milhões de euros. O Besiktas marcou uma conferência de imprensa em que promete esclarecer este caso de Rafa. Acha que o Benfica... Sim, Paulo. Que o Benfica vai pagar 15 milhões de euros por Rafa? Eu agora não tenho dúvidas. Está nos 200, de certeza. E há que ter mais 12 para lhe pagar os salários. Aparentemente é só juntar aos 135 que já gastou até. Portanto, serão mais 75. 65. Mais 75. Portanto, 130, eu por acaso tinha outra conta. Andava-me à volta dos 125, 130. Com os encargos do Sudacov. Mas não interessa. Embora seja muito, o Comanel também já me tinha sussurrado aqui, e eu ia falar nisso, mas faz toda a diferença, quer dizer, apesar de 65 em janeiro ser demasiado, mas é evidente que uma coisa era, pareceu, por aquele título, que em janeiro o Benfica gastaria 200 milhões, estarei pensado. Agora, com o meu tempo de antena, rapidamente, em primeiro lugar, eu acho que não é só a defesa dos jogadores, o Bruno Lage, acho que também foi a defesa dele, porque ele disse de uma forma muito clara que ele teve intervenção na escolha, portanto também o está a defender a ele, e depois manda um cheirinho ao Zé Mourinho, porque realmente diz, não, eu tenho... O Benfica hoje tem um grande plantel. E, portanto, é o cheirinho para o Mourinho que eu acredito que ele não vai responder, com toda a franqueza. Acho que isto vai ficar por aqui. Em relação ao Rafa, quer dizer, eu acho que o presidente do Besiktas não faz mais que aquilo que é o normal, defender os interesses do clube. Quer dizer, se ele se quer ir embora ligar o futebol, é uma coisa. Foi a mensagem que veio cá para fora primeiro. Agora, se a ideia é ir para as Arábias, porque não é seguramente ir para o Benfica, é ir para as Arábias, ele está a ganhar, penso eu, 6 milhões ou 7 ou 8 milhões limpos. Portanto, no mercado seriam 12 milhões ou coisas dele. O Benfica não pode pagar isso, mesmo que ele baixo não pode pagar uma verba tão grande. E o presidente diz, queres ir? Então dá cá 15 milhões, acho que isto é normal, eu gastei 8 em ti, tu vires como prémio logo da assinatura, mais os ordenados, dá cá o meu. Agora, se ele quer ir para as Arábias, penso que não é por isso que vai deixar de ir. Acho que esses clubes dão uns 15 milhões, de certeza absoluta. Que o Miguel está com alguma dúvida. Dá porque o Rafa já teve. Há menos petróleo agora. Não é assim, não, é por causa baixou o petróleo. O petróleo vai subir para a semana. Quando estava o Vítor Pereira, quis contratar, esteve perfeitamente alinhado para fazer e depois, a determinado momento, por critérios que só o PIF pode determinar, acabaram por não. Sim, mas se o empresário já está metido nisso é porque há qualquer coisa. Já foi lá há um ano. Não, mas eu estou a dizer agora. O Vítor Pereira, na altura, quis levá-lo para o Al-Shabaab, acho que. Sim, mas agora se o empresário está a meter-se na conversa. Há um ano e meio. Ainda estava no Benfica, quando estava a acabar com o contrato. O empresário não se metia. O problema é que o Fundo Soberano é que, na altura, chumbou aquilo. O Vítor estava a contar que já tivesse lá. Mas, ó Miguel, o empresário não se metia se não fosse para isso, não é? Para acabar a carreira. O Rafa tem um feitio especial e significa que se não gosta e se não está confortável, ele vai fazer tudo. Não gosta do treinador. E mais depressa deixa de jogar e treinar do que fica lá agora mais 6 meses. O Manuel não acredita então num possível regresso de Rafa ao Benfica? Quer dizer, não é uma coisa que seja fácil, tendo em conta os valores que estão em cima da mesa, não é fácil o Besiktas deixá-lo sair, como é evidente. Acho que fazia jeito ao Benfica, como é evidente, até porque é um jogador que conhece o campeonato, conhece a equipa e, portanto, em janeiro é muito difícil arranjar jogadores desses que tenham que possam entrar imediatamente, mas parece-me francamente difícil que Rafa esteja para vir para o Benfica. Mas gostavas de ter Rafa no Benfica? Gostava, com certeza. Agora também queria dizer o seguinte, de acordo com
enfim, aquilo que tive a oportunidade de apurar, fala-se muito na possibilidade de Rafa vir para o Benfica, mas é muito inconsistente essa possibilidade. Portanto, desde logo por uma razão, ele tem contrato até 2027, está vinculado ao Besiktas, depois era necessário saber, mas quer continuar a jogar, porque se diz que até pode não querer, e quer o Benfica, com o teto salarial que o Benfica tem. Quer dizer, há aqui uma série, há vários fatores que, à partida, me levam a dizer que a possibilidade de Rafa regressar ao Benfica é muitíssimo remota. Haveria, eventualmente, mas lembrei-me agora, não confio isto com ninguém, justamente. Ele está, ao que parece, inviabilizado com o treinador com ele, e podemos vai até, aliás, como o Benfica fez o ano passado com o Belotti, por exemplo, quer dizer, foi um empréstimo de janeiro a junho, não é? Ou julho, se quisermos. E, portanto, é uma situação destas, mas nunca até oferindo o mesmo que está a oferir na Turquia. Não aceita um empréstimo dessa maneira. Ainda por destas, já leu a cartilha, dá cá 15 milhões. Mas por isso é que eu digo que a possibilidade é extremamente remota, para não dizer muito que difícil. é de todo impossível. É o mesmo que eu digo, isto é mesmo só para encher jornais e programas. Acho que isto não tem pernas para andar. Mas achas que também seria difícil gostava. depois da forma como também, porque é assim, havia ali alguma tensão, digamos assim, entre Rafa e os adeptos? Achas que isso também podia ter aqui influência numa decisão? Não. O Rafa, eu disse aqui, nós benfiquistas ainda íamos ter saudades do Rafa. E temos de facto o Rafa. O Rafa tem uma personalidade muito peculiar, muito especial. Todos sabemos disso. Agora, a todo jogador que concorre para valorizar o coletivo e para lhe oferecer vitórias e troféus, seria bem-vindo. É bem-vindo. Muito bem. Meus senhores, obrigada aos quatro, assim também que esteve connosco. E foi isto hoje. Não foi muito. Eu também já estou cheio de sono, como vocês podem ver. Prontos, foi só um pequeno cheirinho de algumas partes do discurso do Varandas e depois esta notícia de Rafa. Vou ver se no próximo vídeo consigo trazer mais assunto. Pessoal, subscrevam, deem likes e até o próximo vídeo.